Amém? Tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus? Estamos fazendo um devocional falando de como você pode enfrentar obstáculos maiores. E tem sido uma bênção, mas estamos num pouquinho do caminho diferente do que estava sendo, né? Não que isso não é uma palavra de vitória e de glória, é sim, mas uma palavra muitas vezes para desafiar o seu cristianismo, desafiar o chamado que Deus te chamou e te mostrar também que a vida cristã não é só sobre as bênçãos que você precisa. O dia em que você não vir buscar a bênção, mas resolver ser uma bênção, você vai ganhar muito mais. Então, nós estamos falando sobre Mateus capítulo 17, verso 19, onde os discípulos chegam no Senhor e falam: mestre, por que não podemos expulsar o demônio? O Senhor dá ali a explicação, porém, dentro deste contexto, existem 5 pessoas, e essas 5 pessoas, elas fazem então um entorno de um problema que acontece até hoje. Então, geralmente, quando você tem um problema de endemoniamento, de crises espirituais com alguém, vai estar provavelmente estas pessoas envolvidas. A primeira pessoa aqui eram os escribas, e eles estavam ali zombando dos discípulos porque eles não conseguiram expulsar o demônio. Então os escribas estavam ali com um cinismo movido pela arrogância, pela inveja, e ele desdenhava, era deboche puro da incapacidade dos discípulos. Quando você propõe alcançar um alvo, você é um alvo maior, e você fala, certamente você vai ouvir o desboche e o desdém dos escribas. Não tem como. Não deixe falar o seu alvo, porque os escribas vão debochar. Eles vão fazer isso. Eles devem fazer isso, porque esse é o papel deles. E é até bom que quando você ouvir o desdém e o deboche, você sabe quem é aqueles escribas. Não fazem parte da obra poderosa do cristianismo, a menos que se convertam. Amém? Então, havia ali, nesse caso, o pai do menino, que era o que trouxe o problema para ser resolvido. Então, geralmente, esse pai do menino vai representar ou você, ou um pai seu, a mãe, uma irmã, a esposa, alguém que trouxe o problema, e ele trouxe ali para os discípulos, que tinham uma fama de que expulsava os demônios, mas deu tudo errado, infelizmente. E aquele pai estava bastante frustrado, bastante desapontado com o que aconteceu. Havia ali os discípulos que, nesse momento, eram dignos de pena, dignos de dó. Trouxeram o endemoniado para eles expulsarem, eles não conseguiram. Diante dos escribas, uma vergonha terrível. Eles estavam, então, sabe, mal demais ali. Era como se estivesse olhando para o alvo e arrependidos, dizendo: por que a gente resolveu falar que expulsava, hein? Quem que falou para trazer pra gente, hein? Muito triste. E tinha uma multidão ali. A multidão, sim, a multidão é um tipo de pessoa que tá no meio dos crentes ou não. E eles estão seguindo o fluxo. Se você tem um mover, eles estão lá dizendo: quem tá vivo dá glória. Aleluia. Mas, na primeira luta que vem, estão cabisbaixo e estão dizendo: não sei porque eu me envolvo tanto com esse negócio de igreja. Realmente a multidão tem uma base crítica para condenar com base no que já viveram. Apenas naquilo que... não naquilo que já viveram, mas naquilo que ouviram. Então quem é da multidão, eles ouvem ali alguém falando: essas pessoa pensa que é assim, chegando e fazendo. Então eles nunca soube como era nada, mas eles vão repetindo esse discurso. Eles não têm uma base própria, eles têm sim uma ideia que eles vão pegando ali e espalhando. Divulgadores de fake news, tá na moda falar essa frase. Ok, e havia o próprio demônio, né? E esses demônios, então, o demônio estava se achando, o demônio estava se vangloriando todo, se dizendo ali o tal, né? Porque os discípulos estavam perdendo para ele. Porém, o Senhor chega do monte. E quando o mestre chega,
tudo se transforma. É como se as passagens vão sendo abertas. As pessoas vão dando caminho, observando as mudanças, todo mundo apreensivo, ninguém fala mais nada, o próprio demônio baixa a sua comemoração, e aí começa então a olhar, e tudo vai mudando de aparência, até que o Senhor chega e faz uma pergunta para o pai, pro pai daquele moço. Quanto tempo? Isso desde a infância. Então ele vai lá, expulsa o demônio, liberta o menino, e há uma grande explosão de glória, e aquela multidão abraça os discípulos e fala: eu sempre acreditei que ia dar certo. Claro que não, mas é isso que acontece na hora da comemoração. Eles fazem isso. Então, o que acontece? Os discípulos, então, depois disso, chegam no Senhor e falam: por que não conseguiam? Por que não deu certo com a gente? Então o Senhor vai e fala para eles, com muita calma, que tem um assunto mais importante do que o fazer. É quem faz. Você não expulsa demônio, mas o poder de Deus movendo em você expulsa. Então, sabe, o Senhor vai falar para eles, quando ele fala do jejum e da oração, ele está falando de uma vida com ele, de um relacionamento com ele. Então, se você tem um problema, uma dificuldade para avançar, para investir, para propor, coloque-se diante de Jesus primeiro. Deixa o Senhor mover em você. Deixa a oração crescer em você. A oração, ela aumenta a glória de Deus entre nós. Ela aumenta o testemunho de Cristo entre nós. Ela aumenta a entrega entre nós. Ela aumenta a dedicação entre nós. Ela aumenta o próprio jejum entre nós. E para que serve o jejum? Para ativar sua fome, e quando ativa sua fome, você ora ao invés de comer. Deu fome, ora. Deu fome, ora. Deu fome, ora. E esse mover entre você e Jesus é o poder de Deus para que o seu problema caia. Por isso, ore em jejum, às vezes, crendo que é primeiro o Senhor. Depois, o poder dele move sobre você. Amém? Vamos orar? Pai Santo, revela do Senhor em nós. Revela do céu em nós. Revela do seu mover em nós. Revela da sua capacitação em nós. Oh Cristo, como podemos ter mais de Ti? Viver mais de Ti. Tocar mais em Ti, ser tocado por Ti. Ensina-nos a estar contigo. Ensina-nos a colocar-nos diante do Senhor nesse dia. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor Jesus seja o seu companheiro presente nesse dia todo, em nome de Jesus, e em todos os dias, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Tenha um dia maravilhoso.